Para aqueles que eu não falei bom dia ainda, bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos à nossa igreja. Vocês que chegou na nossa transmissão agora, sejam bem-vindos, que Deus abençoe, esperamos que o Senhor fale imensamente aos nossos corações. Nós estamos, neste mês, passando por esta série, todo dia, em todo lugar, uma igreja simples, comprometida com a missão. Estamos falando um pouco daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quem é a nossa igreja? Quem é a igreja do alto? Para que o Senhor nos chamou, o que nós estamos fazendo e como nós fazemos parte da grande história de Deus, daquilo que o Senhor, Ele está fazendo. Na primeira mensagem nós falamos sobre os fundamentos da nossa missão, onde nós estamos alicerçados, quais são os nossos pilares, os pilares da nossa igreja, a obra de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É por Ele que nós fazemos parte do povo de Deus, pela graça de Cristo Jesus que nos alcançou, que nos convida a fazer parte deste povo, e que nós entendemos que toda a história converge para Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo Jesus, e agora com a igreja, o povo de Deus, tudo novamente, toda a nossa vida, toda a nossa história, converge para Ele, para essa grande história que nós fazemos parte. Na semana passada nós falamos sobre como que nós somos convocados, chamados a viver agora andando em boas obras. Nós falamos mais uma vez sobre quem nós éramos e a obra de Cristo Jesus. E como que Deus, por causa da sua graça, do seu amor, Ele nos chama agora a fazer parte dessas boas obras que Ele mesmo já preparou para as nossas vidas, que Ele mesmo já escreveu, que Ele mesmo nos convida para participar. E eu terminei com uma frase de um comentarista que eu gosto muito, que é o William Hendricks. Ele diz o seguinte: as boas obras, quando aceitas pela fé, privam o homem de toda e qualquer razão para se vangloriar, mas ao mesmo tempo o livra de todo motivo de desespero. Quando nós entendemos que o que fazemos, só fazemos por causa de Cristo Jesus, porque Ele nos chamou, nós não vamos encontrar glória nenhuma naquilo que nós podemos fazer, porque entendemos que fazemos por causa dele. Por outro lado, saber que Ele nos chamou para uma história, para fazer parte de um povo que está em missão no mundo, que está caminhando nas boas obras que Ele nos chamou, isso nos tira o desespero de uma vida sem razão de viver. E quantas pessoas se deparam, vão acordar amanhã, na segunda-feira, e vão se perguntar: por que eu estou trabalhando? Por que eu tenho uma família? Por que eu estou criando os meus filhos? Porque não encontra. Olha para a vida, mas não encontra motivo para viver. Quantas pessoas que já chegaram num nível econômico em sua vida, em um patamar econômico, com as suas riquezas, com seus bens, com seus patrimônios, mas quando eles olham para tudo aquilo que eles conquistaram, é como, eu falei isso em uma série o ano passado, é como os peixinhos no final do filme Procurando Nemo. As crianças vão saber, a Helena vai saber do que eu estou falando. No finalzinho do filme, eles ficam o filme inteiro tentando sair do aquário, quando eles conseguem chegar no mar, o filme acaba e eles perguntando: e agora? E quantas pessoas estão vivendo assim? Correm atrás de tantas coisas, quando alcançam, chegam lá, e agora? Por quê que eu conquistei? Por que eu tenho tudo isso? Mas quando nós entendemos que o Senhor, Ele nos chamou para uma boa obra, que o Senhor nos conquistou, que o Senhor entregou o seu Filho para morrer, pagar o preço da nossa morte, do nosso pecado, e entendemos o quão preciosa é a obra de Cristo Jesus, isso muda a nossa perspectiva, o nosso dia a dia, a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tentei fazer alguns cálculos matemáticos e eu estou assim, confesso que eu estou envergonhado de mostrar os meus cálculos, porque eu acho que eu devo ter errado
E o que eu tenho aqui de pessoas da área de exatas, são vários aqui, que eu tenho aqui. Se eu errei algum cálculo, por favor, gente, me perdoe, espero ter errado por pouco. Mas eu pensei da seguinte forma: nós vivemos até aqui, este ano, até o domingo, 136 dias. Isso dá 3.264 horas. 195.840 minutos. Interessante isso. Nós já vivemos isso até aqui neste ano. Mas quando eu pensei em tudo isso que nós já vivemos esse ano, me veio uma pergunta: quanto do seu ou do meu tempo foi investido em algum projeto em que o propósito central não que o propósito central era servir outras pessoas? Ou quanto do seu tempo foi investido em coisas, em algo que o propósito final não era o seu benefício, não era você mesmo. Você não estava fazendo apenas para você, para ganhar algo. Aqui eu coloco alguns exemplos, aí tem diversas coisas. Às vezes você serve, gosta de servir numa ONG, ajudar em projetos sociais, legal. Ou no ministério, na igreja, tem ajudado aqui conosco, como a nossa equipe da Do Alto Kids. Esqueci de mencionar, no final eu falo sobre a nova temporada que está chegando aí. Ou se não, você dedica um contato. Ligar para as pessoas, falar: e aí, tudo bem? Posso orar por você? Como é que está a sua família? Como é que você está? Está precisando de algo? Fazer algo que você não está no centro. É muito tempo que nós já vivemos este ano. E como muitas pessoas dizem, tempo é dinheiro. Vamos pensar nessa perspectiva de que tempo é dinheiro? Se nós separássemos, então, algumas moedinhas. Sabe aquela moedinha que você para lá no semáforo, vem alguém pedindo para você, você pega ali e dá para aquela pessoa? Algumas pequenas moedinhas. Vamos pensar nisso. Se nós separássemos algumas moedinhas para fazer algo em pró, ou que nós não estamos no centro disso. Vamos supor que a gente pegue 0,8% disso. De todo esse tempo. Até aqui, nós teríamos investido 26 horas. Ou que seria 1h30 por semana, mais ou menos, ou que seria por dia, algo em média de 13 minutos. Por que, Bernardo? Ontem eu estava conversando com a Cíntia, trocando uma ideia com ela, ela falou assim: por que 0,8%? Por que não 10%, então, já que a gente fala sobre 10%? Eu falei: não, bem, porque é justamente isso. Eu quero mostrar pouco, bem pouco, do que seria centavos do nosso tempo investido em pró das pessoas. Mas sabe que nós estamos vivendo, queridos, uma geração, um tempo onde as pessoas encontram muitos obstáculos para servir. E aqui eu encontro 2 obstáculos que está ligado justamente a essa figura, ao gato Garfield. Ele é aquele gatinho, aquela figura egoísta, preguiçosa, que só pensa em dormir e comer lasanha, que prejudica outras pessoas. Coitado, ele tem um cachorro, quando eu assistia, era pequeno, ele tinha um cachorro, eu tinha dó daquele cachorro, que era o companheiro do Garfield. Mas o fato é que, quando o Garfield ele não estava a fim de fazer alguma coisa, ele não fazia. E não importa o compromisso que ele tinha com aquilo. Não importa o tamanho do compromisso que ele tinha. Mas se ele não quer fazer, ele não vai fazer. E quantas vezes esse é um obstáculo para a gente não servir as pessoas e não nos comprometermos com a boa obra que o Senhor nos chamou, que o Senhor preparou para as nossas vidas, porque simplesmente, às vezes, eu não estou afim. Eu acordo, olho para a minha agenda, para o meu dia e vou fazer como eu quero. Servir as pessoas, exercer um trabalho, um ministério, a dedicar à igreja, ou se não dedicar a fazer alguma coisa que aquilo não vai trazer nenhum benefício para mim. Não, hoje não. Estou muito cansado. Outro dia. As pessoas têm medo daquilo que demanda compromisso. Se é algo
Se as pessoas te convidam para fazer algo, e aquilo você vai ter que ter um compromisso com aquilo, provavelmente muitas pessoas vão sair fora, vão cair fora, porque não querem compromisso. Não querem um compromisso semanal, mensal, ou a cada 15 dias em fazer alguma coisa. Ou senão, o consumismo, onde a gente pensa, onde nós gostamos de ser servidos, mas não queremos servir as pessoas. Mas não temos interesse em servir o próximo. Temos muito interesse em receber, mas não temos interesse em dar. Podemos enxergar muito isso. Por isso, quando nós olhamos para tudo que nós falamos nessa série, sobre o fundamento da nossa missão, a obra de Cristo, o que Ele fez em nossas vidas, como tudo converge para Ele, como que Ele nos chamou para uma nova vida, como que Ele nos amou, como que Ele nos regenerou, como que Ele nos chamou para as suas boas obras, nós precisamos parar para pensar sobre a nossa disposição em servir. Todo dia, todos os dias, em todos os lugares, como igreja. Precisamos pensar a respeito disso. Por isso eu quero convidar você a pegar o seu texto bíblico. Você que está em casa, abra o seu texto bíblico. Na primeira carta de Pedro, nós vamos dar um salto hoje, sair um pouco da carta de Paulo, da igreja em Éfeso, e vamos para a carta de Pedro. Pedro, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 10. Eu peço que você, se você está com o seu texto aberto ou ligado, mesmo texto projetado, mantenha ele ligado, aberto, para que você possa ir acompanhando comigo. A palavra do Senhor, ela diz assim, eu vou ler na versão NVI hoje. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dedique-se à oração. Sobretudo, ame sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Agradecemos das suas misericórdias, da ação do teu Santo Espírito em nossa mente, em nossos corações, para que possamos compreender a profundidade, a beleza dos teus ensinamentos para as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. A carta de Pedro, e quando Pedro começa escrevendo essa carta, ele apresenta a sua credencial, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevendo para todo o povo que está espalhado, e ele vai dizer lá aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Em um tempo de muito sofrimento, em um tempo de muita dor, porque essas pessoas estavam sendo perseguidas, estavam sofrendo. E Pedro escreve uma carta para ajustar o foco deles. Sabe quando o sofrimento é muito? Sabe quando as perdas são muitas? Quando as dificuldades, num contexto deles aqui de perseguição, é muito forte. Às vezes o foco, a mente dessas pessoas, a percepção deles, daquilo que estava acontecendo, de todo o cristianismo, precisava ser assim, encorajada. Eles precisavam ser exortados em muitos pontos da forma que eles estavam vivendo. De pessoas, outros mestres que queriam influenciar a vida deste povo. Pedro vai chamar a atenção deles para isso. Então, uma carta exortativa, uma carta de encorajamento, uma carta para ajustar o foco deste povo.
E da mesma forma, é esta carta para as nossas vidas hoje. Veja o versículo 7, como ele começa. O fim de todas as coisas está próximo. Essa é uma afirmação muito forte e muito presente no Novo Testamento. Paulo, por várias vezes, ele fala a respeito disso. Existe uma carta a carta aos Filipenses, que é escrita em um contexto que eles pensavam isso de forma tão forte, que o final de todas as coisas, que Cristo Jesus, ele de fato está voltando, que ele veio, morreu, consumou a sua obra, ressuscitou, foi assunto aos céus e que ele irá voltar logo. Algumas pessoas estavam deixando os seus afazeres por conta desta afirmação, por conta de saber disso. Então é um pensamento muito presente em todo o Novo Testamento, e de fato é um pensamento que precisa estar presente em nossas vidas. Talvez eles possam ter, Pedro, os apóstolos, ou de alguma forma, alguns acreditavam que de fato Jesus estava tão próximo por causa disso, e que viria no dia deles. Naqueles dias ainda alguns pensavam. Isso não aconteceu, mas este pensamento precisa estar presente em nossas vidas ainda hoje. Porque de fato, o dia está próximo para todos nós. A qualquer momento. Tiago vai escrever em sua carta que a vida é como uma neblina. A vida, ela é extremamente passageira. Logo pela manhã, densa, forte, presente, mas logo nos primeiros raios do sol ela se dissipa e ela some. O livro de Salmos vai dizer que a vida é como um sopro. E nós precisamos ter esse pensamento presente em nossas vidas. Steve Jobs, ele tem duas frases muito interessantes. A primeira dela, que é a respeito justamente disso. A primeira dela é: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu desejaria fazer o que estou prestes a fazer hoje. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você queria fazer o que você irá fazer hoje mesmo? E aí Steve Jobs, ele continua a sua frase dizendo que se a resposta é não, isso pode acontecer alguns dias, um dia ou outro, tudo bem. Mas se a resposta é não durante muitos dias, quer dizer que ele está com algum problema. Que ele não está fazendo aquilo que ele acha que deveria fazer. E aí, a respeito disso, ele tem uma outra frase. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Se você soubesse que hoje, ou que este mês, vamos ampliar um pouco, que este ano é o seu ano. O ano que o Senhor irá te promover. O ano que o Senhor irá te chamar para mais perto. Você deixaria de viver da forma que você está vivendo? Você viveria de outra forma? Você repensaria a sua agenda, os seus relacionamentos, a forma que você está servindo as pessoas? Como você iria continuar a viver? Este é o efeito desta afirmação de Pedro. Quando Pedro fala para esses irmãos em um contexto de perseguição, quando Pedro fala para esses irmãos em um contexto de sofrimento, ele está dizendo: olha, o fim está próximo. Pensem a respeito disso, de como vocês estão vivendo. E olha como continua o versículo 7. E agora o versículo 7 é como se fosse um grande megafone na fala de Pedro, por causa da afirmação anterior. A afirmação anterior de dizer que o fim está próximo amplifica tudo o que Pedro vai falar a partir de agora.
É como se quando eles lessem essa carta, eles enxergassem, eles ouvissem todo o restante deste trecho em um som muito alto para eles, porque aquilo, a primeira afirmação, incomodou muito o coração deles. E Pedro ele vai dizer, portanto, sejam criteriosos. Criteriosos aqui é ter mente sã, é estar mentalmente saudável, pensar sobre si mesmo de forma moderada. Frear as próprias paixões. É alguém que não vive por impulso. É alguém que não vive norteado pelas obras da carne. Por aquele velho homem que Cristo nos resgatou. Mas é alguém que pensa, que não é norteado pelos seus prazeres, por aquilo que busca, pelo seu hedonismo, pelo seu egoísmo. Mas é alguém que pensa criteriosamente a respeito das próprias paixões. Pedro continua, estejam alertas, e quer ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado. É não deixar que a situação, que o cenário que eles estão vivendo dominem a vida deles e passem a dizer como eles têm que viver e fazer. Como, lembra novamente da carta de Tiago, como Tiago escreve para aqueles que estavam dizendo nesse mesmo cenário muito parecido. Lá em Tiago, alguns diziam, vamos embora, vamos para outra cidade. Lá a gente vai fazer negócios, vai plantar, vai crescer, vai prosperar. Tiago olha para eles e fala, vocês são tolos de falar dessa forma. Quem são vocês? Antes vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser ser controlado, não ser controlado pelo momento, mas pela certeza de quem eles são. Dedique-se à oração. E aí, na NTLH, eu sei que muitas vezes não gostam dessa versão, mas neste trecho é muito interessante e assim, é muito próximo daquilo que de fato o texto original está dizendo. Pedro vai falar, sejam criteriosos, estejam alertas para poder orar. Para não orar segundo os seus impulsos, para não pedir para o Senhor aquilo que você quer somente para o seu bem, somente para você mesmo, somente para aquilo que você quer, mas orar e ter um relacionamento com Deus, se colocando diante do Senhor e poder dizer, venha o teu reino, faça a tua vontade. Para isso, nós precisamos ser criteriosos, estarmos alertas. Caso contrário, corremos o risco de estar orando. Faça conforme o meu reino e a minha vontade, Senhor, porque olha, é isso aqui que eu estou passando. E agora então, após esse alerta para a vida deles, Pedro vai trazer um outro alerta e vai dizer para eles que eles precisam ter um amor profundo uns pelos outros. Mas não é um amor de palavras. Não é um amor de como eu chego para minha esposa e falo, bem, eu te amo. E, não sei se a Cíntia está assistindo em casa agora, confesso que as palavras para Cíntia, para outras mulheres assim, às vezes fazem mais efeito. Para a Cíntia não tem muito efeito. Eu falar para ela, bem, eu te amo. Não, ela vai, joia. Obrigado. Às vezes o meu também. Por quê? Porque ela se importa muito mais com o que eu faço em demonstração de amor por ela. Ela se importa muito mais com isso. Ela observa muito mais isso. O que eu faço, como eu estou vendo, o que eu estou fazendo, entre as coisas de casa, com a minha vida fora de casa também. Isso ela entende, como eu demonstro o meu amor por ela. E o que Pedro ele está falando aqui, sobretudo, sinceramente, esta palavra, sinceramente ou determinado,
significa aquela força que um atleta, sabe um atleta numa corrida, e eu sei bem o que é isso, né? Eu com o meu corpo atlético, sei muito bem o que é fazer isso. Chega no final de uma corrida, ele tem que se esticar completamente, ele estica a cabeça, o corpo, para poder atravessar e chegar primeiro, aquele grande esforço pela vitória. Aqui, quando Pedro fala, sinceramente, ele está falando justamente sobre este esforço. É o esforço de um atleta em uma corrida. Sejam determinados em amor uns pelos outros. E aí ele vai completar no versículo 8 e 9, falando justamente sobre esta atitude. Porque o amor cobre multidão de pecados. E aqui ele vai dizer, quando ele fala a respeito disso, nós lembramos, e com certeza o povo lembrava, da obra de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus, por causa do amor dele que nos alcançou, mas também o que Pedro está falando é sobre o relacionamento deles também. Como Deus os perdoa, eles devem perdoar. Amar sinceramente, de forma determinada. E aí Pedro vai dar um outro exemplo de atitude. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Essas pessoas, muitos desses irmãos que estavam interessados nesta carta, perderam tudo. Eram de famílias de judeus, alguns se converteram ao cristianismo. Sabe o que acontecia? Eles eram lançados fora, perdiam toda a sua herança. Ou muitos deles tinham as suas casas, os seus bens, os seus animais mortos, as suas casas queimadas. E o que Pedro está dizendo, vocês precisam amar uns aos outros de forma profunda, com atitude, sejam hospitaleiros uns para com os outros. E como isso é uma verdade para as nossas vidas, quem dera, meus irmãos, seria difícil imaginar como que Simon chegaria ao Brasil sem pessoas para o receber aqui, para abrir as portas de suas casas, para ajudar esse grande missionário. Ao longo da história das missões, como Deus tem usado a hospitalidade para que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser anunciado. Precisamos ser hospitaleiros, estar aberto para as pessoas. E quando eu fiz a arte desta série, justamente a ideia do todo dia, esse primeiro T, de estar de braços abertos, de alguém que está de braços abertos para essa igreja todo dia, em todo lugar, é entender que precisamos viver nesse amor, é entender que precisamos ser hospitaleiros. E por isso, meus irmãos, Pedro ele vai nos dar algumas lições aqui, algo que precisamos entender, para avaliar a nossa disposição em servir todo dia, em todo lugar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o exercício de um dom não é uma opção. Veja como ele começa. Cada um exerça o dom que recebeu. Dom aqui é carisma, que vem da origem da palavra carisma, que é graça, que é algo que Deus entregou. Não é por mérito seu. Não é porque você é mais legal que Deus te deu um dom. Não é porque você é mais bonito ou porque você é mais santo. Mas o dom que Deus nos entregou é por causa da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia para com as nossas vidas, mas para com a vida da igreja. Mas para com a vida das pessoas. Nós precisamos entender que o dom que nós temos, o talento, alguma habilidade, algo que Deus nos entregou para fazer, algo que Deus colocou em nossas mãos. E quantas pessoas perguntam assim: Bernardo, como que eu posso servir a Deus? Eu não sei qual que é o meu dom. Às vezes é hospitaleiro, a hospitalidade, a generosidade. Servir desta forma. Alguns é falando, alguns é recebendo pessoas, outro é cantando aqui na igreja hoje com a música, outros é tendo outras habilidades.
em redor aqui do culto. Tantas formas. Entender que aquilo que Deus te entregou não é só para você. Você quer ver algo? Quando Paulo fala a respeito dele, e quando nós olhamos a vida de Paulo, ele sempre foi alguém com uma habilidade extrema para falar, para ensinar. A posição de Paulo, mesmo antes de conhecer Cristo Jesus, era uma posição de ensino. Mas, quando ele conheceu a Cristo Jesus, quando Cristo Jesus se apresenta para ele, o convida para fazer parte da grande história dele, quando Paulo, da história da redenção, como peça fundamental para ensinar o povo de Deus, para hoje, que nos dá muitos fundamentos para as nossas doutrinas, a partir dos ensinamentos de Paulo, é Deus redimindo aquilo que Paulo já fazia há muito tempo. E agora, o dom de ensino, o dom dado por Deus para ele, para que ele possa exercer desta forma. Precisamos entender, meus irmãos, que aquilo que nós temos em nossas mãos não é porque merecíamos, mas é por graça e por amor. E o fato de não ter consciência do seu dom espiritual não muda o fato que você não tem. Pedro ele vai continuar falando aqui lá no finalzinho sobre a multiplicidade, ou a multiforme graça, ou seja, todo mundo, todos nós, temos um grande dom, o dom, que é a graça de Deus que nos alcançou. Mas Deus, dia após dia, nos dota de dons, para que possamos anunciar. E como que isso acontece? Comece a servir. Comece a servir de alguma forma. Comece a olhar para aquilo que você percebe. Existem coisas que só você percebe, que eu não percebo. Existem coisas na igreja, existem coisas no mundo que eu não vou perceber. Mas você vai entender aquilo de uma forma diferente. Você precisa pensar, ei, por que eu enxergo a coisa dessa forma? Por que eu olho para alguma necessidade da igreja dessa forma? Ninguém percebeu que isso está acontecendo, que a igreja está precisando disso. Ou, quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para as pessoas à nossa volta, para os nossos vizinhos, para onde nós trabalhamos. Espera, existe algo que Deus colocou em nossas vidas. Comece a servir e exercer sabendo que aquilo que Deus colocou em tuas mãos não é seu, mas é dele, é para ele, é para servir as pessoas. Segundo, lição que Pedro nos deixa. O propósito do dom recebido é o serviço a outros, e é o que ele continua dizendo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir, e aqui servir é a palavra que dá origem para aquilo que nós conhecemos na igreja como os diáconos, a diaconia, servir aos outros, administrando fielmente, administrando aqui a ideia de um mordomo. É a ideia de alguém que olha, que tem os recursos em suas mãos, que sabe o que precisa fazer, quais são as suas atividades que precisa exercer. E aqui eu lembro da parábola dos talentos. Que para um Deus entrega 5 talentos, para um Deus entrega 3 talentos, 3 talentos, para outro Deus entrega 1. Para aquele que Deus entregou 5, depois de um tempo ele volta e diz, olha, eu consegui mais 5, está aqui meu Senhor, servo bom e fiel. Para aquele que conseguiu mais 3, ele diz, olha, está aqui, eu multipliquei, servo bom e fiel. Agora chegou aquele que com 1, ele chega, aquele servo, Senhor, eu sei quanto o Senhor é zeloso, preocupado com as coisas, quanto aquilo que o Senhor me entregou é tão precioso, é tão lindo aquilo que o Senhor me deu. Está aqui, ó. E sabe, eu não podia gastar isso aqui. Eu guardei, eu não fiz nada, eu guardei, só protegi. Ficou quietinho que eu escondi. Servo mau e negligente. Não entendeu? Para o que é aquilo que Deus colocou em nossas mãos.
quando as pessoas entendem que uma vida fiel ao Senhor é ficar fazendo as mesmas coisas sempre, sem olhar para as pessoas, sem olhar para o mundo à nossa volta, sem entender para aquilo que Deus nos chamou. E não, mas fidelidade diante do Senhor, administrar com fidelidade aquilo que Deus colocou em nossas mãos, é entender que aquilo que nós fazemos para as pessoas. Aqui na igreja, desde alguém que se envolve aqui na música, pessoal ali da transmissão. Daqui a pouco nós estamos retomando as nossas atividades, vamos precisar de pessoas que fiquem na recepção, pessoas na ação social, em tantos outros ministérios que vão surgindo demanda na igreja, e nós vamos precisar de cada um de vocês. E a respeito disso, você pode voltar a uma série passada que está lá no nosso canal do YouTube, Cada Peça Importa. Assista essa série e você vai entender como é importante o papel de cada um nessa comunidade, nessa igreja, naquilo que Deus nos chamou para fazer. E terceiro, jamais se esqueça da multiplicidade dos dons. Sabe por quê? Muitas vezes nós pensamos assim, sabe, pastor, o que eu posso fazer às vezes é ficar na porta cumprimentando as pessoas. Eu não canto, eu não sei pregar, eu não sei fazer essas coisas, o que eu vou fazer? Eu não sei falar. É tão importante a hospitalidade, é tão importante um bom sorriso quando você chega em um lugar, pessoas que abraçam, que estão dispostas a receber, que são hospitaleiras. Isso é tão importante. Pedro ele está falando justamente isso. Vivam entendendo que cada um é importante, tem um lugar muito específico para sermos igreja todos os dias, em todos os lugares. E aí tem aquelas pessoas que têm um orgulho de inferioridade. Não, eu não vou fazer, eu não vou me envolver, porque, sabe, não tenho muito para oferecer. E não se envolvem também por causa disso. Não olham, não pensam a respeito dessa disposição. Ou tem aquele orgulho de superioridade que diz, o que eu faço é tão importante. Eu sou muito bom no que eu faço. E olha, se eu sair, eles não têm problemas. Mas entendemos que a graça do Senhor, ela é manifestada de forma múltipla, os dons, para que a missão dele, que ele nos chamou para fazer parte, possa continuar. E aí veja como Pedro termina o versículo 11, então. Com esse entendimento agora, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E aqui eu acho que eu mudei a versão, né, gente? Saí da NVI, né? Pessoal que gosta aí da coisa, voltei, viu, gente? Dos oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Sabe o que Pedro está falando no versículo 11? Sobre cosmovisão. É disso que ele está falando aqui. É sobre a nossa visão de mundo. É sobre como nós vamos viver, então, a partir de agora. Entendemos que o que fazemos, não fazemos para nós, fazemos para Ele. Sabe que isso muda em nossas vidas? Você sabe por que em alguns anos, em poucos anos, a religião muçulmana vai ser a maior religião do mundo? Por conta da cosmovisão deles. Sabe por quê? Porque quando você chega para um muçulmano e conversa com ele, você pergunta, quem é você? Ele vai dizer, eu sou muçulmano. Atuo como médico. Mas o que define a agenda, quem ele é, o dia, como ele vai viver com a família dele, como ele vai se relacionar com as pessoas, o que ele vai fazer, o tempo dele, a hora dele, o horário de trabalho, tudo é o fato dele ser muçulmano. Só que muitas vezes, nós, cristãos,
passamos a enxergar o cristianismo e o evangelho de Cristo Jesus apenas como mais um departamento das nossas vidas. Olha, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou professor, aos domingos eu vou à igreja. Aos domingos eu vou à igreja e qual é a sua religião? Não, eu sou evangélico. Ou se não, alguns de igrejas reformadas ou de igrejas históricas hoje já tem vergonha de falar que é evangélico e fala, não, eu sou protestante. Eu sou protestante. As pessoas olham, protestante, que legal. Mas isso não muda nada na agenda, no dia, na forma com que ela trabalha, faz, vive. Os seus afazeres, o compromisso dela com as pessoas, o compromisso dela com a igreja, o compromisso dela com as pessoas lá fora, o compromisso dela com a obra daquele que nos chamou, com o sacrifício de Cristo Jesus, porque se estamos aqui, vivemos em missão no mundo, é porque Cristo Jesus pagou um alto preço por nossas vidas. Ele que era 100% Deus, santo, se tornou homem. Ele que era não, é. Morreu a nossa morte, pagou o preço dos nossos pecados, para que você possa viver esta vida, esta cosmovisão, não como mais um departamento. Sabe o que aconteceu com a Europa? O berço da reforma protestante. Passaram a entender a religiosidade, a religião, ou a vida cristã, como um departamento da vida. E a gente sabe o resultado disso. Em alguns anos, a religião muçulmana vai ser a maior religião nos Estados Unidos. Em poucos anos. Sabe por quê? Porque os cristãos lá entendem dessa forma. E quando eu olho para o Brasil, infelizmente, não vejo algo que é muito diferente dessa realidade. Não entendemos que fazemos parte, que Deus nos chama para uma cosmovisão, não para um departamento nas nossas vidas. Não para uma vida aos domingos, mas uma cosmovisão que vai nortear a nossa agenda. Quem nós somos, como servimos, como trabalhamos, como vivemos, qual a mensagem que nós anunciamos com a nossa vida, com palavras, entendendo que Deus nos chamou para servir para uma missão, através de uma cosmovisão, uma visão de mundo, algo que transforma tudo em nossa vida. Eu quero terminar essa mensagem contando a história de um homem, Albert Schweitzer. Estou tentando achar o filme dele, procurei na internet, dizem que tem na Amazon Prime, eu procurei, não encontrei lá. Existe um grande hospital no Rio de Janeiro com esse nome, mas as pessoas às vezes não sabem muito a respeito da história. Este homem é um pastor, teólogo, formado em Estrasburgo, depois foi professor lá, um grande professor, um grande intelectual, um pastor influente, alemão, mas que ele se considerava mais francês, porque vivia em um território que depois foi dominado pela França. Um dos maiores intérpretes de Bach da sua época, um musicista exemplar, as pessoas paravam. Um homem extremamente influente na sociedade. E se não bastasse tudo isso, aos 31 anos, entendendo algumas necessidades, ele vai fazer medicina. Depois de 6 anos, ele se forma, casa, vai para a África. Lá ele começa a atender em um galinheiro, fazer ali os seus primeiros atendimentos como médico, entender a necessidade daquele lugar. Mas quando retorna para o seu país, um determinado tempo, durante a Primeira Grande Guerra, ele é capturado, passa boa parte, então, da sua vida em um campo de concentração. Mas ele tinha algo que norteava a sua vida. Ele entendia que as únicas pessoas que de fato eram felizes eram aquelas que aprendiam a servir outros. Que de fato, por entender quem ele era. O nome desse homem está registrado em hospitais,
pela África, no Brasil, pelo mundo, um teólogo. Se não me engano, em 53 ou em 56, ele recebeu o Nobel da Paz também. Mas quando ele saiu do campo de concentração, sabe o que ele fala? Começaremos novamente. Devemos dirigir nosso olhar para a humanidade. Depois de um tempo de extremo sofrimento, em um campo de concentração, passando pelas maiores dores que você possa imaginar, quando ele sai de lá, ele entende que o propósito dele é servir. Quando eu, compartilhando da história dele, eu comecei a avaliar a minha vida e eu fiquei, se eu passasse por isso, como eu iria sair dessa história? Como eu iria sair de um momento como este? Talvez, a grande maioria das pessoas falam, quer saber de uma coisa? Vou cuidar da minha vida, da minha família, de crescer e de prosperar, porque é o melhor que eu posso fazer. Mas quando nós olhamos para a carta de Pedro, e Pedro ele diz, olha, o fim está próximo. Então ele olha e diz, então por causa disso, vocês não têm que se fechar, olhar só para a vida de vocês, mas por causa disso, vocês têm que olhar mais ainda para aquilo que Deus chamou vocês para fazer, que é servir. Quer servir as pessoas, quer viver através dessa cosmovisão, dessa visão de mundo completamente diferente por causa da obra de Cristo Jesus. O nome de Albert Schweitzer está registrado na história. Um grande nome aqui. Mas sabe o que fez com que o nome dele estivesse registrado na história? É ter a certeza que o nome dele está registrado em um lugar eterno. É isso que moveu a vida desse homem, a história dele. Sabe o que precisa mover as nossas vidas? Não descrever uma história que vai estar marcada aqui nos livros de história, onde as pessoas daqui a alguns anos vão procurar o seu nome no Google e vão encontrar, e sinceramente isso é passageiro e vai ficar aqui. Mas é saber que você tem um nome registrado na eternidade com Cristo Jesus. Precisa mudar como você está vivendo agora, como você está servindo as pessoas, entendendo o dom que Deus te deu hoje, agora. Quero deixar duas perguntas para você refletir. Primeiro, em 2021, quanto do seu tempo foi investido em algum projeto em que o propósito central era servir outras pessoas? Ou, quanto do seu tempo foi investido em exercer o dom que Deus te deu para servir as pessoas? Segundo, qual decisão você vai tomar a partir dessa mensagem, a partir de hoje, a fim de seguir o exemplo de Jesus Cristo e demonstrar um amor determinado a servir? Quais são as decisões que você vai tomar hoje, que vai conduzir e nortear a sua vida a partir de agora? Sabe, meus irmãos, falando em dois aspectos. Primeiro, internamente, na nossa igreja, estamos plantando uma igreja, uma nova igreja. Que privilégio, né, Zé? Que privilégio fazer parte dessa plantação. Como você pode servir aquilo que Deus está fazendo aqui através dessa igreja? E sim, estamos retomando agora, depois de 3 cultos públicos no ano passado, em um tempo onde eu lembro de engajamento da nossa equipe, do nosso grupo base, fantástico, aqui conosco. E aí veio a pandemia. Mas agora, se Deus quiser, as coisas estão retomando. Durante a pandemia, não deveríamos ter deixado de servir, e não deixamos. Mas às vezes servimos em áreas muito específicas, como ajudar pessoas na produção aqui dos cultos, a questão das crianças online. Mas agora existem muitas outras demandas também.
Precisamos de pessoas para servir aqui conosco. Precisamos dos dons que Deus espalhou nesta igreja, para que possamos caminhar, de pessoas que têm um compromisso com aquilo que nós estamos fazendo aqui, plantando esta igreja. Mais ainda, e aí eu lembro, não sei se o Lucas lembra da cidade lá, da família dele, das cidades pequenas, tinha muito isso, Lucas. Quando a gente entrava na igreja, tinha um entre para louvar, e quando saia para servir, algo assim, né? Aqui em Berlândia eu acho que eu nunca vi em nenhuma igreja isso, mas nas cidades pequenas eu já vi tanto essa plaquinha, fica uma plaquinha na porta da igreja, né? Entre para louvar, seja bem-vindo, e na hora de saia para servir. E quando nós pensamos nessa perspectiva, como você vai exercer o dom que Deus te deu para alcançar pessoas, para levar o Evangelho de Cristo Jesus, para ser instrumento de Deus, aonde você está? Confesso que essa pergunta tem me incomodado durante esta série de mensagens. Eu espero muito, eu oro para que o Espírito Santo de Deus, você saia daqui com o Espírito Santo de Deus incomodando. Esse bom incômodo do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar.